Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse é o nosso segundo vídeo de uma série de vídeos de aulas sobre bibliologia. E neste vídeo você vai estar acompanhando sobre bibliologia e revelação das Escrituras. Por que Deus se revelou? Por que temos a Bíblia Sagrada? Tudo isso nós vamos estar vendo na aula desse vídeo que está começando agora. Fique ligadinho aqui conosco. Vamos começar então. Eu sou o pastor Luciano Borges, sou bacharel em teologia e gostaria de compartilhar com vocês então um pouquinho sobre teologia, algo que encanta e deixa o nosso coração maravilhado. Na aula de hoje então nós vamos estar vendo sobre bibliologia, que é o estudo sobre a Bíblia Sagrada. Na primeira aula, se você não assistiu, corra aqui assistir. Aqui tem um card aqui que vai estar aparecendo aqui. Você pode assistir a primeira aula para você pegar a introdução dessa segunda aula também. Nós entendemos que a palavra bibliologia é uma junção de duas palavras gregas, tanto biblos, que significa livros, e logia, que significa estudo. Então, estudos sobre livros, mais especificamente sobre a Bíblia Sagrada falando, porque a palavra Bíblia nada mais é do que vem dessa ramificação dessa palavra bíblios, do grego, que significa livros. Bom, mas hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre, então, a Bíblia Sagrada. Por que a Bíblia Sagrada é um livro tão poderoso, né, que nós temos nela a autoridade de Deus para com as nossas vidas? Porque nós cremos de uma forma onde nós podemos confiar a nossa vida a esse livro. Então nós vamos ver um pouquinho sobre revelação nesse vídeo de hoje. Vamos então à nossa aula de bibliologia e revelação. Preste bem atenção. A primeira coisa que nós precisamos entender é então essa definição propriamente de bibliologia. O que significa, portanto, bibliologia? Bibliologia é o termo teológico que indica o estudo das Sagradas Escrituras. Portanto, é a matéria dentro da teologia que estuda propriamente as Sagradas Escrituras. Este estudo de bibliologia, ele se refere às doutrinas das Escrituras e ao estudo da história da Bíblia como um livro, desde sua origem e composição, estrutura, processo de escrita até chegar os dias atuais. Portanto, nós precisamos entender que a Bíblia, ela é um livro espiritual poderoso que transforma vidas, mas nós não podemos deixar também de falar que a Bíblia Sagrada é também um livro que faz parte da humanidade, né? E assim como ela é um livro digamos, histórico, ela tem sim, então, uma origem. Nós já falamos isso na primeira aula, no primeiro vídeo. Também ela tem uma composição, também falamos sobre isso no primeiro vídeo. Ela tem uma estrutura, que também falamos no primeiro vídeo. Ela tem um processo de escrita, e agora que nós começamos a entender um pouquinho melhor. Tá, mas foram homens que escreveram a Bíblia? Sim, foram homens os que escreveram a Bíblia. Porém, nós cremos nessa revelação da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não é apenas um livro humano, mas é uma revelação de Deus para o homem, para o ser humano. E também a Bíblia Sagrada, ela tem uma história de como ela chegou até nós. Hoje nós, brasileiros, pegamos ela, abrimos ela na nossa língua portuguesa e lemos ela, mas ela tem um grande processo até chegar nos nossos dias. Nós não vamos entrar muito em detalhes sobre isso neste momento. Nosso foco agora é entender essa revelação das Escrituras. Então vamos lá. A Bíblia é a mensagem de Deus aos homens e também a manifestação de Deus, é a revelação de Deus ao
homem. O que isso significa? O que isso quer dizer? Ou seja, a Bíblia, existe aqui algo muito interessante que algumas pessoas não têm esse discernimento ou não conseguem entender. A Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus ou a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Talvez você diz assim, pastor, mas não tem muita diferença entre conter a palavra de Deus e ser. Tem toda a diferença. Por quê? Primeiro, porque se a Bíblia contém a palavra de Deus, então isso significa que algumas partes podem ser a palavra de Deus e outras partes podem não serem. Então, digamos assim, nós podemos dizer, essa parte aqui eu gostei dessa parte e essa parte é a palavra de Deus. Porque contém, se contém não quer dizer que é toda. Porém, quando nós afirmamos que ela é a palavra de Deus, isso muda o cenário. Porque tudo que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. É bem verdade que nós temos que ter algumas ferramentas, como a exegese e a hermenêutica, para nós entendermos o que esse texto quer dizer para nós nos dias de hoje. Como nós falamos, a Bíblia Sagrada ela tem mais de 3.000 anos já desde o seu primeiro livro que foi escrito. Então, existem coisas que nós precisamos entender para nós aplicarmos para os nossos dias. E isso o que faz é a exegese, que extrai da Bíblia o que o autor quis dizer para as pessoas que ele quis dizer e também como nós aplicamos essa palavra nos nossos dias. Então, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus aos homens, ela é a autoridade. E também a Bíblia Sagrada é a automanifestação de Deus. O que significa a automanifestação de Deus? É a revelação de Deus aos homens. Ou seja, Deus, ele decidiu se revelar aos homens. Ele, por si mesmo, decidiu se auto-manifestar. Ou seja, se auto-revelar, se deixar conhecer, ou seja, tornar conhecido de nós, seres humanos. E isso também por meio das Sagradas Escrituras. Seguindo adiante, vamos entender um pouquinho mais sobre isso também. Vamos ver qual é o caráter e a natureza das Escrituras então. A Bíblia, como eu já falei antes, é um livro de natureza espiritual, cuja a origem é divina, na qual o homem foi um instrumento de Deus para fazer-se conhecido. Então, para nós entendermos um pouquinho sobre isso, é de que a Bíblia ela tem uma natureza espiritual. Como nós falamos no primeiro vídeo, o autor é o Espírito Santo. Os escritores são humanos, mas o autor é o Espírito Santo. Portanto, ela tem sim uma natureza espiritual, cuja origem é divina. É Deus que quis se revelar ao homem, é Deus que quis se revelar ao ser humano. E, como nós lemos aqui, o homem foi instrumento de Deus para fazer-se conhecido, ou seja, Deus decidiu se revelar e usou quem? O próprio homem para se revelar ao homem. Então, nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso também, sobre esta revelação de Deus. Perceba bem. Qual é a necessidade, então, das Escrituras? A Escritura foi enviada por Deus a fim de preencher as condições para a comunhão e para a restauração do relacionamento favorável com Deus, as quais foram perdidos na queda. Então, isso aqui nós precisamos entender um pouquinho mais. As Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela foi enviada por Deus a fim de preencher uma lacuna, uma condição para a comunhão e restauração do homem com Deus, do relacionamento do homem com Deus que foi perdido na queda. Quando nós lemos no livro de Gênesis que
tudo surgiu, Deus fez o homem, a mulher, o mundo, tudo, colocou eles no jardim do Éden, colocou a árvore lá, e disse, dessa árvore vocês não comerão, você conhece a história, né? Foram lá, comeram, e o homem pecou. Quando o homem pecou, a Bíblia diz que Deus tira o homem do jardim, e agora, o Deus que ia toda a viração do dia, ou seja, às 6 horas da tarde, Deus ia conversar com o homem lá no jardim do Éden, agora não existe mais esse relacionamento. Como que Deus agora, então, né, vai se revelar ao homem? Porque os descendentes vão nascendo e agora eles não têm mais a comunhão que eles tinham no Éden, né, entre Adão e Eva e Deus. Agora os filhos de Adão já não têm mais esse conhecimento. Então, como que Deus vai se revelar? Então, nós vamos ver que aqui existem algumas formas de revelação. E a Bíblia é esse manual que vai trazer a revelação aos homens. E Deus usa os próprios homens para essa revelação. Então vamos lá. O objetivo da Escritura é relacional. Por isso afirmamos que ela é a mensagem de Deus ao coração dos homens. Então Deus decidiu se relacionar com os seres humanos e com isso ele usou as Escrituras também para se relacionar com os seres humanos. A razão das Escrituras. Qual é a razão das Escrituras? Vamos lá então. A razão de Deus ter nos dado as Escrituras é que, sendo os seres humanos finitos e Deus infinito, não poderíamos conhecê-lo, nem ter comunhão com ele, a menos que ele se revelasse a nós. Isso aqui é extremamente importante. Nós, como homens, nós temos uma limitação de conhecimento e de entendimento, né? Quantas vezes você já não se achou e diz, não estou entendendo o que significa? Deus é um ser infinito, conhecedor de todas as coisas. A Bíblia diz que ele conhece tudo, desde o passado, o presente e o futuro. Então, Deus, como infinito, como que ele poderia se revelar a nós, seres finitos? Somente ele querendo se revelar. Então, nós, por nós mesmos, se Deus não quisesse se revelar, nós nunca conheceríamos a Deus. Mas ele quis se revelar ao homem. Portanto, então, é por isso que nós conhecemos a Deus, porque ele desejou se revelar e se fazer conhecido. Então, vamos propriamente à revelação das Escrituras. Primeiro, revelação é o ato ou efeito de revelar ou de revelar-se ou tornar conhecido. Foi isso que Deus fez. Deus se revelou, Deus se tornou conhecido para o ser humano. Revelação é a automanifestação de Deus, é a comunicação que ele faz de si mesmo a todas as pessoas, em todos os tempos e lugares, e com um propósito. O propósito é de entrar em relacionamento redentor com elas. Então, ou seja, o que nós entendemos com isso? É que Deus, ele decidiu se revelar ao ser humano para que o ser humano o conhecesse, mas isso com um propósito. E qual era o propósito? O propósito redentor, de salvação, de salvar o homem que estava caído, que estava perdido, que estava sem solução. A própria Bíblia diz que estava caminhando para a perdição. Assim como lá em Romanos diz que por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem o pecado foi extinto. Então, Deus se revela ao homem para que o homem o conheça. Então, agora nós precisamos entender como que essa revelação chegou até nós. Então, aqui nós vamos classificar essa revelação. Primeiro, nós temos a revelação geral. Depois, nós temos a revelação especial. Depois, nós temos a revelação gradativa e a revelação
progressiva. O que isso significa? A revelação geral é Deus se comunicando com os seres humanos através da natureza, fazendo-se conhecido a todas as pessoas de todos os lugares e tempos. Então, ou seja, na revelação geral, a primeira forma de Deus se revelar, que é a revelação geral, que nós chamamos, é a revelação que Deus se revela pelas coisas que foram criadas, pela natureza, pelos céus, né? Salmo 19:1 diz que os céus revelam a glória de Deus. Lá em Romanos 1:20 vai dizer que os homens são indesculpáveis, porque Deus se revela através da natureza. Sabe quando você olha para a natureza, quando você vai num lugar bonito, você vê uma paisagem linda, maravilhosa, você diz, isso aqui não pode ter existido de uma explosão, de algo aleatório. Isso aqui é tão belo, tão lindo, que talvez certamente nenhum pintor conseguiria desenhar algo tão belo como isso. Então, a revelação geral é a revelação que Deus ele se autorrevela através da natureza, através das coisas criadas, através do mundo que nós habitamos. Ok? Deus não é o mundo é uma criação, mas Deus se revela também através do mundo. Vamos lá. Então, nós temos num segundo escalão, a revelação especial. Qual é a revelação especial? A revelação especial é a revelação particular de Deus. É Deus se comunicando através da sua palavra e também do seu Filho Jesus Cristo. Vamos entender então. A revelação geral é quando Deus ele se revela através daquilo que foi criado, do mundo, dos animais também, da natureza e assim por diante. A revelação especial é a revelação personalizada de Deus. Por exemplo, Deus falou comigo. Deus se revelou a mim num sonho, numa visão, ou falou intimamente comigo, ou usou alguém para falar comigo. Então essa é a revelação especial de Deus para nós, e por isso nós conhecemos a Deus. Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre isso também. Vamos lá então. A natureza então dessa revelação especial. A natureza antrópica da revelação especial. O que é antrópica? É aquilo que é relativo ao ser humano. Então, é Deus transmitindo a sua verdade de maneira compreensível às nossas experiências sensoriais, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vemos, percebemos, entendemos. Deus usa de meios humanos para se revelar aos homens, assim como eu já tinha falado antes. A natureza analógica da revelação especial. O que significa isso? É Deus transmitindo a sua verdade ao conhecimento, fazendo uso dos paralelos entre o seu universo e o nosso para que possamos compreender. O que isso significa? Significa que Deus ele é eterno, é infinito, habita na eternidade. E como que ele vai se revelar a nós? Então ele usa de analogia, digamos assim, de algo que existe aqui, que nós estamos acostumados, para se revelar a nós. O que existe aqui? Existem as letras, as escritas, né? Então Deus se revelou através das escritas, que é a palavra de Deus. O que existe aqui? Jesus ele usou muito parábolas, ele usou muito ilustrações, né? Quando você vai ver as parábolas sobre o reino de Deus, você vai perceber uma infinidade de analogias que Jesus faz do reino de Deus com a eternidade, com o reino dos céus, com esse mundo, né? Quando ele fala do grão de mostarda, quando ele fala da pérola preciosa e assim por diante. É uma revelação de Deus, né? É uma analogia do reino de Deus para que nós possamos entender aqui. E isso então é uma revelação especial de Deus para nós. Vamos lá então.
Os meios da revelação especial. Quais são esses meios? Primeiro, os eventos históricos, ou seja, aquilo que aconteceu na história, nós podemos perceber Deus se revelando na história. Também, o próprio discurso divino, ou seja, quando Deus fala, é um meio de revelação especial. A encarnação do seu Filho. A encarnação do Filho de Deus foi tão especial porque é a revelação plena e perfeita do caráter de Deus com o propósito redentor. O ápice, a maior revelação de Deus é Jesus. Tanto que a Bíblia Sagrada é Jesus. Tudo que a Bíblia fala, ela se aponta para Jesus. Quando João vai escrever o seu evangelho, ele diz, e o verbo se fez carne. Que verbo? Essa palavra verbo que ele usa é a palavra. E qual palavra? A palavra de Deus, o Logos de Deus. Então a palavra de Deus. Então a palavra de Deus se fez carne, como se fosse traduzindo uma linguagem popular para nós, e a Bíblia se fez carne, para nós entendermos. Jesus se fez carne, então Jesus é a maior, é o ápice da revelação de Deus, que é então a encarnação do seu Filho Jesus Cristo, que é um dos meios mais poderosos de nós conhecermos a Deus. Jesus é a imagem de Deus, tem o seu caráter, é a plenitude de Deus revelado aos seres humanos. Vamos lá então. A revelação gradativa e progressiva. Vocês lembram que nós falamos sobre revelação geral, sobre revelação especial, revelação gradativa e revelação progressiva. Vamos ver então. A revelação progressiva. A revelação foi, preste bem atenção, gradativa e progressiva, pois a revelação desenvolveu-se a partir da anterior, completando-a, adicionando-a e não a contradizendo. Então, isso nós precisamos prestar bem atenção. Por quê? Porque a revelação, já falamos da geral e da especial, mas agora gradativa e progressiva. Por que gradativa? Porque imagine você está ensinando o teu filho a falar, certo? Ele não sabe nada, ele não sabe nem falar papai, nem mamãe, nem mamá, nada. Quando você começa a falar para ele, você vai soletrando algumas sílabas, algumas palavras, para que ele vá pegando e entendendo, certo? Agora, você já imaginou você tentar ensinar o teu filho a falar, porém já ensinar fórmulas matemáticas para ele? Pense, você ensinar o teu filho a falar e já querer ensinar teorias da relatividade, por exemplo. Você falar sobre ação e reação. Você falar sobre coisas que só quem está lá na faculdade, quem está fazendo um curso, um PhD, um mestrado, vai entender? Então, o que significa a revelação gradativa e progressiva? É que Deus começou no nível mais baixo, foi se revelando, foi aumentando o grau de revelação, foi subindo, 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 de uma forma gradativa, de degrau em degrau, mas progressiva, sempre se revelando mais, até nós chegarmos na plenitude da revelação, que é Jesus. Então, ou seja, no Antigo Testamento nós percebemos a revelação gradativa de Deus. Deus vai se revelando e vai aumentando, ou seja, progredindo na revelação. Então, quando nós olhamos para isso, nós entendemos que Deus ele não chegou. Em Gênesis você não vê a completa revelação de Deus. Mas quando você olha para Apocalipse e diz, aqui é tudo que nós precisamos. Lógico que nós também vamos conhecendo a Deus gradativa e progressivamente. Quando nós temos o primeiro contato com Deus, nós não vamos conhecê-lo completamente. Nem com 50, 100 anos caminhando aqui na Terra vamos conhecer completamente. Mas nós vamos progredindo, nós vamos subindo no conhecimento. Nós vamos, como o texto da palavra de Deus que diz,
conhecer e prosseguir em conhecer. Então, é bem verdade que nós precisamos continuar todos os dias. Não tem ninguém que possa bater no peito e dizer: eu conheço tudo sobre Deus, sobre o reino de Deus. Jamais, né? Então, a revelação ela foi gradativa e foi progressiva. A revelação, a resposta e a responsabilidade humana. O que isso quer dizer? Que todo homem responde de alguma forma à revelação geral. Uma pessoa pode não ter acesso à revelação especial, mas com certeza responde à revelação geral. Então, nós precisamos entender que todos os homens, eles vão responder de alguma forma à revelação geral. Ele pode não ter tido a revelação especial. Ele pode não ter conhecido propriamente a Bíblia Sagrada. Ele pode nunca ter ouvido falar de Cristo. Mas na revelação geral, na revelação da natureza, ele vai ver Deus naquele lugar. Ele vai sentir que deve existir algo além do que tudo aquilo. Portanto, se você ir numa aldeia indígena em vários lugares, você vai encontrar, mesmo que essas pessoas nunca tiveram contato com alguém externo, você vai ir lá e você vai encontrar lá pelo menos uma espécie de Deus. Ou eles têm algo que eles consagram, eles têm algo que é santo, né, na linguagem deles, que existe um Deus, a natureza, alguma coisa assim, eles vão ter. Por quê? Porque é a revelação geral. E nós, como cristãos, o nosso papel é pregar o Evangelho de Cristo, que é a plena revelação de Deus aos homens. Quando nós pregamos o Evangelho de Cristo aos homens, nós estamos revelando Deus para os homens. Eu gostaria que você deixasse o seu comentário aqui embaixo. O que você entende sobre isso? Ou melhor, você tem alguma pergunta? Deixa aqui nos comentários. Comente aqui que eu vou tentar responder a todos vocês. Se você tem alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa dessa aula, ou na aula passada também você pode comentar lá. Faça isso. Deixe o seu gostei aqui embaixo, curta esse vídeo, né? Quer compartilhar? Compartilhe esse vídeo com alguém, abençoe o nosso canal também. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.